Conversa Aberta, o programa cresceu, tomou outras proporções, outro formato, novo dia. Estamos aqui para te apresentar a nova proposta do programa. Conversa Aberta agora toda terça-feira às 20h45 em um formato muito mais divertido, muito mais abrangente, com entrevistas, beleza, soluções de problema e é claro que eu precisava contar com as melhores. Estou muito feliz com a presença de vocês, muito agradecida com a participação de vocês. Elas embarcaram na ideia do Conversa Aberta no projeto e foi maravilhoso. Mas Marina, conte um pouco, qual vai ser a sua participação no programa? Bom, eu gosto muito de provocar mentes, né? A psicologia ela trabalha com a investigação mental. Então o objetivo é a gente trazer assuntos do cotidiano para auxiliar que as pessoas comecem a se questionar mais sobre seus comportamentos e tentar uma transformação para que a vida fique mais leve, mais positiva, que a gente deixe pairar no ar um otimismo maior, mas ao mesmo tempo trazendo seriedade, conhecimento científico e algumas proposições para que as pessoas comecem a despertar para uma nova mentalidade. Thalita, nós vamos enfrentar os problemas toda maquiada, preparada e com cílios postiços no lugar? Maravilhosa! E no batom vermelho ainda. Vamos enfrentar qualquer problema, tá aí à disposição, como você disse, com cílios postiços, um delineado gatinho, que não pode faltar, contorno, um iluminador, vai estar belíssima. Toda semana a maquiadora Thalita Cáfaro vai nos ensinar um truque de beleza para aperfeiçoar ainda mais a maquiagem que você pode fazer em casa, não é mesmo, Thalita? Com certeza, vou estar lá bem escondidinha lá no closet, atrás do espelho, falando assim, faz isso, que vai dar certo. Thalita é aquela maquiadora que você quer ter lá no cantinho do quarto para te deixar linda logo às 7 horas da manhã para enfrentar aquele chefe aborrecido, aquele trânsito de matar ou até mesmo aquela dor de cabeça do fim de semana. Marina, quais são os principais pontos do ser humano que você acha que é um pouco mais complexo? Bom, eu acredito que a gente precisa trabalhar nosso sentimento de culpa. Eu acredito que o que nos trava de realizar os nossos sonhos, atingir os resultados que a gente almeja, são várias situações que a gente já vivenciou no nosso passado e que acaba trazendo um sentimento de culpa, de vergonha, de remorso, Sim. que todo ser humano já passou. E quando eu não consigo ressignificar episódios traumáticos da minha vida, não consigo reconhecer que eu sou um ser humano, que eu também erro, que eu também falho, isso pode trazer alguns sintomas, pode fazer com que desencadeie alguns sintomas e traga um prejuízo na realização dos meus sonhos. Olha, se você achou que o negócio está complicado, não se preocupe. Toda semana Marina vai estar aqui para resolver o seu problema, para te dar uma dica e para te ajudar a levar a vida com um pouco mais de facilidade, principalmente sorriso no rosto. O Conversa Aberta está no Instagram, no Facebook, no YouTube e no Twitter. Venha nos seguir, compartilhar, divulgar, ativar os sininhos e todas as notificações. Através de todos esses canais você consegue nos mandar pauta para programas, sugestões, dúvidas, perguntas mais frequentes, enfim, ajudar a gente a fazer uma conversa aberta melhor para você que está aí do outro lado. Vem pro Conversa Aberta! Hoje no programa Conversa Aberta você confere uma super entrevista com o economista, bancário e bacharel em Direito, Dr. Fernando Neiva. Ele vai falar sobre a crise no Brasil e qual a solução para sairmos deste sufoco. Você confere também no quadro com a psicóloga Marina Saraiva. O primeiro emprego é tão difícil consegui-lo? Quais as dicas para se sair bem? E a nossa maquiadora Thalita Cáfaro vai te ensinar como aplicar um batom com maestria. Não saia daí, o Conversa Aberta está só começando. Não é novidade para ninguém que a economia no Brasil mudou drasticamente. Inseguranças, incertezas, medo de investimento e, consequentemente, o desemprego. Este último foi o que mais assustou todos os brasileiros. No ápice da crise em 2017, as taxas de desemprego foram altíssimas. Cerca de 14 milhões dos brasileiros deixaram de ter as suas carteiras assinadas. Mas o que aconteceu com o país? Aonde está o erro e, principalmente, aonde vamos parar?
No programa de hoje, uma conversa aberta com o bancário, economista e bacharel em Direito, Fernando Neiva. Doutor Fernando, bem-vindo ao Conversa Aberta, é um prazer tê-lo aqui conosco. Olha, Ana Souza, eu agradeço o convite de Conversa Aberta e é um prazer conversar um pouco sobre esse problema que atinge essa quantidade enorme de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil. O que está acontecendo, doutor Fernando? Olha, Ana Souza, o que nós estamos vendo no país é um problema que não acontece hoje somente no Brasil. É um problema mundial. São políticas que não estão favorecendo o trabalhador, a trabalhadora e até mesmo os próprios empresários, que são os donos do capital, também estão sofrendo. Sim. Porque a partir do momento que você tem desemprego, você tem pessoas que não estão consumindo. Produtos efetivamente não serão produzidos e a consequência maior, o empresário não vai ter lucro. Veja bem, Ana, para você ter ideia, o ano de 2018 nós tivemos um crescimento do PIB de 1,1%. Sim. Este ano o Banco Central já fez o seu cálculo aproximado, nós estamos em 0,8%. O que significa isso? Que o PIB de 2018 ele está igual a 2019. A economia do país não cresceu. Então, automaticamente, nós estamos entrando numa recessão. A década de 80, que foi considerada uma das décadas, a década perdida, a média dos 10 anos da década de 80 do PIB era em torno de 1,8%. Sim. A década entre 2002 até 2010, a média do crescimento do PIB foi de 3,4%, foi uma das maiores médias. De 2011 até 2020, vai ser a década da desaceleração, porque está prevista a economia crescer em média 0,91%. Então esse é o grande desafio que nós temos. Doutor Fernando, em meio a toda essa crise, os empregos informais cresceram consideravelmente. Foi um jeitinho que o brasileiro encontrou? Quando a gente tem essa massa, que hoje está em torno de 13%, são um absurdo de pessoas desempregadas, as pessoas têm que se virar, porque a família tem que alimentar, tem que estudar. Sim. E os pais de famílias, os filhos maiores, têm que buscar um meio de sobreviver. Hoje, para se ter ideia, de acordo com os dados do IBGE, 24 milhões de pessoas no país hoje trabalham por conta própria. Doutor Fernando, alguém ganha com essa crise? Olha, Ana Souza, é o grande paradoxo que nós temos hoje no país. Sim. Quando você vê muitas empresas fechando, muitas microempresas, né, que é a sustentação desse país também, fechando suas portas, nós temos, por outro lado, um setor que está lucrando bilhões de reais. Esse é o paradoxo da economia brasileira. Como explicar, por exemplo, que um determinado banco ganha no ano 15 bilhões de lucro? Né? Como que faz isso? Como que é esse procedimento? E o mais grave, que eu acho, esses bilhões lucrados, eles não são colocados de investimento, por exemplo, na produção. Normalmente o banco empresta. Sim. A ciranda financeira não gera produção, não gera investimento e não gera trabalho. Doutor Fernando, nós estamos pagando a conta agora? Desse investimento, deste poder de compra que nos foi dado em 2010, nós estamos pagando a conta? Olha, Ana Souza, a conta em si, a gente não pode dizer que foi em decorrência desse processo que nós tivemos. Em 2018, a incerteza política, econômica, e principalmente a greve dos caminhoneiros, impactaram no que nós estamos passando hoje. Porque empresário não vai investir no momento de incerteza. Sim. Nunca foi assim. Então, para nós sairmos dessa crise, para a gente voltar aos números de 2010, 2009, 2008, eu acho que tem que fazer reformas e colocar para o trabalhador o que é bom para todo mundo. Dois pontos que eu não concordo, que os governos falaram que ia melhorar a economia do país. A reforma trabalhista, que foi do governo Temer, que foi um desastre para a economia, só foi boa para o lado empresarial, e a reforma da Previdência. E ele perguntar sobre a reforma da Previdência, qual o seu ponto de vista sobre a tão falada e discutida reforma da Previdência? Olha, Ana Souza, a reforma da Previdência é importante, mas ela tem que ser discutida de uma forma transparente. Sim. Na forma que ela foi colocada no Congresso Nacional, ouvindo somente um lado, ela não existe. Por quê?
Porque nós temos uma sociedade, e a sociedade brasileira ela quer saber por que essa reforma da Previdência vai ser feita. Porque, ao meu ponto de vista, os dados apresentados eles são falaciosos. Porque o governo não apresentou na aprovação do primeiro turno na Câmara os devedores que o país possui. São bancos, são grandes empresas, são bilhões e bilhões de reais. Porque nós temos que garantir também aquela pessoa que vai aposentar daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos. E no meu entendimento, a reforma ela não foi legal para os trabalhadores em geral, para o Brasil. O pessoal está muito assustado com ela ainda, né? Muito assustado. Sim. Por quê? Porque muda a idade, muda para a mulher, muda para o homem. É a partir dos 60 anos, 62 anos. Um jovem de 24 anos vai ter que suar muito para conseguir se aposentar. Eu não sou contra fazer alterações, mas para fazer alterações nós temos que ter a radiografia. O senhor me falou de várias soluções para resolvermos as questões aqui no Brasil. Mas enquanto elas não vêm, enquanto essas soluções não vêm, onde o senhor acha que vamos parar? Olha, pelos números apresentados, Ana Souza, nessa década nós vamos ter, eu não estou sendo pessimista, são dados do IBGE e da Fundação Getúlio Vargas, né, que são duas instituições importantes no país que têm dados confiáveis. Sim. E o dia a dia mostra efetivamente que esses dados eles são verdadeiros. Mas a perspectiva para esses 10 anos ela é sombria, ela é ruim. Ainda vamos piorar? Ainda vamos piorar. Por quê? Porque a perspectiva, Ana Souza, é de crescer de 1% a 0%. Então isso significa dizer que nós estamos entrando numa recessão. Maior ainda do que nós já estamos vivendo. Maior ainda porque falta investimento. Eu sou um economista heterodoxo, ao contrário que das políticas que a gente vê hoje, ortodoxa. O que é a política ortodoxa? É uma política que defende uma política aberta sem presença nenhuma do Estado. Sim. Só o capital privado. Isso que a gente chama de neoliberalismo, né? O Estado fica fora de tudo. Eu sou heterodoxo. Eu defendo um empresariado forte, mas eu defendo um trabalhador forte. Porque o trabalhador brasileiro, Ana Souza, e a trabalhadora, eles não querem nunca que a empresa deixe de lucrar. Dentro de quantos anos, doutor Fernando, o senhor acha que o Brasil vai respirar aliviado? Olha, Ana Souza, eu costumo falar o seguinte, o velho continente, a Europa, tem mais de 2.000 anos. Sim. Nós temos 500 e poucos anos. A nossa estrutura, ela é muito pobre nessa questão de quesitos importantes para a nossa sociedade. Então, o velho continente não é perfeito, mas se você pegar países como França, Inglaterra, tive recentemente agora em Portugal, né? A velha Europa ali, são países que as pessoas têm uma consciência forte, pressionam. Então o Brasil vai ter que ter, e esses vão ser nossos netos, tataranetos, é um longo caminho. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Ana Souza, eu que agradeço. Como eu falei, eu sou um otimista, eu acredito muito nas pessoas. E vamos tocar a bola para frente, nós vamos ter que enfrentar muitos desafios. Sim. E como todo bom brasileiro, eu trabalho na perspectiva positiva. Vamos em frente, que o Brasil é nosso. Somos brasileiros e não desistimos nunca. Eu conversei com o bancário, economista e bacharel em Direito, doutor Fernando Neiva. O Conversa Aberta fica por aqui, mas volta daqui a pouco. Você não pode perder. Uma casa decorada faz toda a diferença. E na hora de escolher a melhor opção para decoração, é claro que você tem que vir na Milhão Decor. Peças maravilhosas no dourado, no prata, para todos os gostos, para todos os ambientes. Venha para a Milhão Decor, fica na BR-262, sentido Florestal. A dica de hoje vai para você que vai se casar, comemorar um aniversário ou até mesmo uma data especial. Uma mesa bem preparada faz toda a diferença. Mas de nada adianta ser bela se não for deliciosa. O chefe confeiteiro José Menezes, sempre atento ao sabor, ao capricho e ao bom atendimento, está pronto para realizar os seus desejos e trazer para a sua festa uma mesa de doces inesquecível. Não perca tempo, agende uma visita e faça uma degustação. 991346627.
Olá meninas, hoje estou aqui na Centro dos Cosméticos para vir dar uma dica para vocês sobre produtos e mostrar para vocês também um pouco do lançamento aqui da loja. A primeira opção que eu vou estar mostrando vai ser a base da Alice Academy. Ela é uma ótima cobertura para quem tem a pele oleosa, só que tem que ser uma pele oleosa, não pode ser uma pele seca. E para estar demonstrando melhor para vocês, estou aqui com a Nayane, ela está usando essa base. Pode ver que ela ficou uma cobertura bem boa, deu certinho no tom de pele dela. E assim como ela, eu também estou usando. Então tem aí todos os tons de pele, tanto pra mim, tanto pra Nayane. E ela é uma ótima opção, um custo-benefício muito bom e que vocês vão adorar. E também lembrando que a Centro dos Cosméticos fica na rua Francisco Salles, número 65, loja 3. Então estamos esperando vocês aí. Jovens mal conseguem esperar a maioridade, a hora de crescer ou até mesmo antes de atingir os 18 anos para ter uma oportunidade de conseguir o seu primeiro emprego, para ter o seu dinheirinho, comprar as suas coisas, se tornar praticamente independente. Mas é aí que começam os problemas, a dificuldade em conseguir o primeiro emprego. As alegações são sempre as mesmas. Pouca idade, falta de experiência, meio horário por causa dos estudos, salário menor por ser aprendiz. Até passar toda essa fase demora um pouco, mas o importante é não desistir. No Conversa Aberta de hoje nós vamos falar sobre a dificuldade de conseguir o primeiro emprego. Marina, bem-vinda ao Conversa Aberta, tudo bem? Tudo ótimo, obrigada. Pois é, e eu quero conseguir o meu primeiro emprego, será que você me dá uma vaga? Então, vai depender, né? Mas por que é tão difícil conseguir o primeiro emprego, Marina? E a dificuldade não está só na oferta, né, de trabalho, e sim nos medos que o próprio adolescente tem. Porque a inserção do jovem no mercado de trabalho é um processo muito complexo, porque é uma transição da adolescência para a fase adulta. Né? É justamente nesse primeiro emprego, nesse querer se colocar no mercado, que vai fazer com que o adolescente vá se desenvolver. Né? Tanto a questão da autonomia, da independência, da organização financeira, das responsabilidades, estudo, casa, financeiro. Então, envolve uma complexidade de informações que já vão trazer alguns medos, né? E é muito comum, por exemplo, o adolescente, ele recorrer aos pais, pedir para levar um currículo, porque às vezes, será que eu vou ter coragem? Como é que eu chego lá? O que que eu falo? Claro que existem alguns adolescentes hoje que já têm mais iniciativa, a nossa própria cultura vem construindo essa independência e autonomia, mas a gente ainda tem um alto número de meninos e meninas que começam a procurar, né, auxílio. Vamos comigo levar um currículo? Chama uma amiga, chama uma tia, uma irmã, um pai ou a mãe, né? Que chegar lá, você entrega pra mim, ainda tem isso. Claro que em menor proporção do que antigamente, mas ainda tem esse medo. Será que eu vou ser bem aceita? Será que eu vou conseguir prestar um bom serviço? Será que eu vou receber? Quanto eu vou receber? Porque o primeiro emprego, ele envolve tanto a questão financeira, como você muito bem colocou, como ele vai fazer com que eu saia de casa, tenha uma independência. Muitos adolescentes falam assim, doida para arrumar um emprego para sair de casa. Por que os adolescentes querem tanto sair de casa, Marina? E aí vai esbarrar na questão da relação familiar, né? Sim. O que tá insuportável nessa relação com Será o que pai, não é mãe? adolescente que tá insuportável? Tem adolescentes insuportáveis, Não mas tem pais insuportáveis. Também são um pouco também. difíceis também. E aí esses medos que vão surgindo de ser aceito, de conseguir fazer um bom trabalho, ele também vai fazendo com que às vezes a gente diminua a velocidade até de procurar. O que não dá é pra gente desistir. Então, se eu sou um adolescente tímido, que não consegue sair sozinho, que eu busque sim a ajuda de alguém, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um tio, de um amigo para ir comigo, levar currículo. Só que eu vou me deparar com questões de dificuldades, porque às vezes o adolescente ele até consegue o primeiro emprego,
Só que aí ele se depara com problemas e ele não quer ficar naquele lugar, porque quando ele tá na casa dele, tem uma briga com o pai, com o irmão, ele bate a porta do quarto e fica trancado. Se tranca lá e sai o dia e a hora que quiser. Agora no emprego não. No emprego não. Então o que eu observo na minha clínica é às vezes o adolescente trocando de trabalho um atrás do outro, e quando você vai perguntar por que você não ficou naquele emprego, porque tinha um chefe chato, porque tinha um colega, porque tinha um trabalho que eu não gostei de fazer, e hoje a gente vai muito assim, eu quero fazer só o que me dá prazer. Só que as coisas não são bem assim. E às vezes acaba ficando muito tempo desempregado porque tá escolhendo muito, e quando consegue, não é o que eu quero, se frustra, e aí começa um novo patamar. Por quê? Porque a gente não tá enfrentando os nossos medos, os nossos complexos, e aí as situações vão se repetindo. Porque os jovens também, quando eles começam a trabalhar, eles já querem um emprego bom. Né? E aí não aceitam ou não querem contar para os amigos ou na roda de amigo que talvez está num emprego inferior aos olhos deles, porque todo emprego, a partir do momento que você faz a coisa correta, é igual, não é? Mas eles não, eles já estipulam que trabalhar na loja é mais legal, né? Que venda talvez uma roupa de marca ou que venda coisas que estão em voga é melhor do que colocar uma reposição em uma prateleira. E aí a gente percebe até a questão cultural. Por quê? Porque nós damos muito valor, muito crédito ao que o outro pensa da gente. Sim. E quando a gente está iniciando essa fase da adolescência, a gente começa a se enturmar, a se identificar e a andar em grupos. Então, o que o meu grupo vai pensar com esse trabalho que eu arrumei? Será que eu vou continuar incluído nesse grupo ou eles vão me excluir? E isso vai fazer com que eu mude o meu comportamento. Tanto eu posso inspirar pessoas, e aí eu começo a trabalhar, né? Eu tenho grupos de adolescente que nenhum trabalhava. Aí um arrumou um emprego, por exemplo, vendendo alguma coisa na internet. Aí os outros, eu quero também, eu quero também, eu quero também. Então tem os dois lados. Você pode servir de inspiração, de exemplo para os seus amigos também começarem a despertar para um empreendimento. Hoje em dia eles estão começando cada vez mais novos a querer essa independência, essa autonomia, né? Mas também pode ser o contrário. Você pode começar e falar assim, começou a trabalhar com isso? Não vou andar com você mais não. Também tem, por quê? Porque é a questão do julgamento, de que os outros vão pensar de mim. Então eu preciso ter muito definido assim, em que eu quero trabalhar. Ok, eu quero um trabalho numa loja bacana. Mas quais são as reais possibilidades de trabalho? Eu consigo trabalhar numa loja bacana agora? Não. Então, em que eu posso trabalhar nesse momento até eu atingir o que eu quero? Aí eles vão ser youtubers e blogueiras. Hoje a gente tá... Que não precisa levar currículo, que basta ter um telefone e soltar tudo na mídia social. A tecnologia, ela faz com que tenha uma mudança no nosso comportamento, né? E a tecnologia está cada dia mais... linda, maravilhosa, acessível, desenvolvida, traz ganhos, mas traz algumas pequenas perdas também, né? Porque muitos adolescentes vivem num mundo de ilusão, né? Eu trabalho com orientação profissional, os adolescentes chegam para mim e falam assim, eu quero ser cineasta, então eu quero fazer uma faculdade, eu quero morar lá em Paris. Mas peraí, qual faculdade você vai fazer? Seus pais têm condição de bancar? Você vai fazer uma federal? Onde você vai morar? Não pensei nisso ainda. Isso não, eles só querem chegar no ponto. Isso. Como o caminho para chegar neste ponto, eles não se importam. Porque, na verdade, ainda não tem uma clareza de qual caminho seguir. Sim. Então, você pode ser um lixeiro, um professor, um pedreiro, um engenheiro, um segurança, qualquer função, todas as funções são importantes, nós precisamos de todas. Sim. Se você fizer com amor, com carinho, com dedicação, estudar no sentido de analisar como você será um melhor profissional a cada dia, você vai ter um sucesso. E aí o adolescente, quando ele se deparar com isso, quando ele perceber que ele não precisa ser o melhor profissional
como o pai dele, por exemplo, se o pai é médico, eu não tenho que ser o melhor médico, eu posso escolher uma outra profissão, me dedicar, estudar para ser melhor naquilo e ser bem sucedido. Porque muitos filhos, eles não seguem as profissões dos pais, né? Alguns pais ficam até frustrados, né? Porque eles querem fazer coisas diferentes. Mas aí nessa variedade, nessa incerteza dos jovens, quem está empregando se sente inseguro em oferecer o primeiro emprego, né? Por conta dessa inconstância deles. Porque muita gente fala assim, nossa, mas até que eu vou ensinar o serviço todo, vai demorar, vai perder tempo, e eu não tô com esse prazo. Então eu prefiro alguém com experiência, né? Mas o que eu observo muito nas empresas que eu já passei e que passo, é que hoje o pessoal que trabalha com gestão de pessoas, eles não estão tão mais preocupados com a experiência profissional. Eles estão preocupados muito mais com as relações interpessoais. Ai, que bom. A gente está passando por uma mudança de mentalidade. Claro que eu preciso de pessoas, né, em determinados cargos com experiência. Obrigada, espero a gente ter ajudado você que está aí do outro lado a ficar mais animadinho, né, para o primeiro emprego. Olá meninas! E na dica de hoje eu vou ensinar para vocês a como passar o batom. Para você que tem dificuldade, eu te indico você usar um pincel, porque ele vai te dar uma forma melhor, um risco melhor aqui. Então, eu vou escolher um batom. Tente, para você treinar, escolher um batom que seja um pouquinho mais claro, para você não errar. Vou pegar um pouquinho de produto e para iniciar eu vou tentar fazer um X. Esse X vai ser o que vai me dar um molde para mim tentar fazer o restante. Então eu vou fazer assim. Tento fazer um X aqui e do outro lado. Essa parte aqui é como se formasse um X. Então agora eu vou descer de um lado e de outro para fazer o contorno da minha boca. E para facilitar, eu sempre fico com a boca um pouquinho aberta. Não tão fechada, mas não tão aberta também. Só um pouquinho, agora do outro lado. Agora para fazer o contorno da parte de baixo, eu já gosto de começar aqui do finalzinho para fazer essa parte aqui bem certinha. Quando eu faço com o pincel mais deitadinho, eu acho que fica melhor para fazer o desenho. Agora do outro lado. Pronto, agora eu fiz o contorno. Agora eu vou só colorir por dentro, que aí eu já passo o batom. E na parte de cima também. Se caso você errou essa parte aqui de baixo, para deixar ela mais certinha, eu deslizo essa parte aqui pra dentro, vou fazendo assim, ó. Porque aí, essa parte aqui já ficou a forma desenhada certinho da minha boca. E essa parte aqui de cima, com o dedo mesmo, eu faço um biquinho e puxo pra dentro, assim. Isso. Isso daqui vai dar só aquele triângulozinho que vai deixar minha boca mais delicada. Como a chegada do frio já tá aí, e o frio é a primeira coisa que deixa a boca ressecada. Então, como eu passei um batom que ele é mate, ele vai tender a ressecar um pouco mais. Então, pra isso, eu pego um pouquinho de gloss e eu vou passar por cima. E uma dica, se você tem a boca pequena e quer dar uma aumentadinha na boca, passa o gloss aqui, ó, no meio. Você passando o gloss no meio, vai dar uma impressão que a sua boca tá um pouquinho maior. E aqui na parte de cima eu faço um desenho também. Aí agora, com o batom mate e o gloss por cima, a minha boca não vai ficar mais ressecada. E além disso, ela vai ficar bem hidratada. Então, meninas, essa foi a dica da semana. Então, até a próxima.
O Conversa Aberta acabou, mas semana que vem tem mais, você não pode perder. Aproveita e segue a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Confere tudo o que aconteceu no programa dessa semana e também o que está por vir. E se você quiser participar, é só mandar a sua dica, sugestão e comentário. Vem pro Conversa Aberta, até a próxima semana. Tchau!